mas não tem um roteiro. Então, tu tem que criar o teu próprio. Ah, mas cadê o sentido disso aqui? O que eu tô fazendo aqui? Quando eu encontrei pessoas que também se perguntavam isso, foi um alívio. Gabi, como é que tu tá espalhando essa fofoca no nosso primeiro episódio? Mas hoje eu sinto minha vida cheia de significado, né? Eu boto na minha vida todas as coisas que eu quero colocar e eu sei quais são essas coisas. Vida significativa tem muito a ver com isso. É uma vida da qual a gente se orgulha. Bem-vindos ao podcast Cadê o Sentido? Eu estou aqui com a Gabi. Oi, Gabi! Oi, Cami! E sejam bem-vindos ao nosso projeto. Eu vou começar olhando para cá e depois eu vou interagir com a Gabi porque são as maravilhas da tecnologia, porque eu estou em Floripa e a Gabi está em Porto Alegre e nós estamos fazendo o nosso podcast juntas à distância. Gabi, vamos nos apresentar? Vamos! Tu quer começar? Sim. Então, a Camila, ela é psicóloga, especialista em psicologia positiva e também escritora. Muito bem. E a Gabriela, eu chamo ela de Gabi, né? Mas a Gabriela é psicóloga, mestra em psicologia da saúde e também é praticante de Kung Fu. Algo, inclusive, que eu admiro muitíssimo. Nosso projeto, inclusive, levou um pouquinho mais de semanas para acontecer porque a Gabi estava praticando Kung Fu na China. Só isso que ela estava fazendo, né, Gabi? Bem pouquinho, assim, bem pertinho. É, exato. Só exatamente o oposto, né? São 12 horas de diferença de fuso ou o quê? 11 horas? De fuso, 12 horas. Uhum. 12. É, acho que 12 ou 11, alguma coisa assim. Nossa. E com certeza a Gabi também vai falar da experiência dela em algum momento aqui no nosso podcast, né, Gabi? Ah, certamente. Certamente. Muito bem, a gente tem um pequeno roteiro, mas também, né, não vamos ficar limitadas a isso. E a gente vai começar falando, então, brevemente do porquê, né, Gabi, que a gente decidiu fazer esse projeto e o que as pessoas que estão nos escutando, quem está nos escutando no Spotify, quem está nos vendo no YouTube, pode esperar do que vem por aí, né? Então, acho que dá para fazer uma breve introdução dessa história que começa, talvez, de quando a gente é muito nova, cada uma nos seus quartos, adolescentes, e que a gente começou muito nova a se perguntar sobre o sentido da vida, né, Gabi? E essa foi sempre a angústia, né, que me vinha na cabeça, assim, tá, mas cadê o sentido disso aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí, quando eu encontrei pessoas que também se perguntavam isso, foi um alívio, né, que eu vi que eu não era tão estranha, eu não tava sozinha me perguntando isso, sabe? Pois é, porque são questionamentos quando a gente se fez eles pela primeira vez, a gente era muito nova. Então, é aquela sensação, até hoje eu tenho muitas vezes a sensação de estranheza, de me perguntar sobre certas coisas que nem todo mundo tá se perguntando. Então, imagina a gente com 13 anos, sei lá, com os adolescentes fazendo suas atividades de adolescentes. E a gente se perguntando sobre o sentido da vida. Mas eu vejo cada vez mais também pessoas que estão nessa mesma busca, nesse mesmo questionamento, que às vezes a vida, né, parece que tá tudo bem, mas assim, tem algo, cadê esse algo a mais, assim, na vida, né? E essa busca mesmo por dar sentido para sua existência. Por isso, claro, o nome do nosso projeto também é Cadê o Sentido, né? Sabe que eu me pergunto, Cami, se realmente tem mais pessoas, né, se perguntando isso, ou se a gente é um pouco enviesado, porque nós duas somos psicólogas. Então, os nossos amigos são psicólogos, as pessoas que a gente atende são pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer. A gente naturalmente busca pessoas que, né, têm esses questionamentos, assim. Então, às vezes eu fico pensando que a gente tem um pouco desse viés, e aí talvez até por isso que pra mim mexeu muito a ideia de abrir o podcast, porque eu fiquei pensando, tá, e se tiver pessoas se questionando isso, mas que elas não estão ao meu alcance? Né? Não são os meus amigos, não são pessoas que daqui a pouco não têm essa mesma possibilidade que a gente tem de estar conversando com outras pessoas que são tão parecidas, assim.
E isso era uma demanda que às vezes eu via no consultório, tipo, as pessoas, tá, mas as pessoas não estão se perguntando sobre isso. E eu pensava, tão sim, né? Então onde é que estão essas pessoas, né? Então acho que é uma forma da gente tentar reunir isso, né? Ah, eu amei isso que tu falou, porque pra mim faz muito sentido também. E eu acho muito legal essa sensação de sair dessa nossa bolha da psicologia, né? Como tu falou, amigos, pacientes, a gente acaba ficando muito imersa nisso, mas a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas não está falando sobre isso, mas que quando a gente abre esse diálogo, e a gente consegue fazer muito isso porque é aquela coisa que a gente brinca, né? Eu e tu, né, Gabi? A gente abre uma chamada, seja, vamos ver como é que tá a tua vida e tal. Em 5 minutos a gente já tá filosofando e indo muito longe. Então a gente tem facilidade de puxar esses assuntos, claro. E às vezes isso dá espaço, né, para pessoas que não estão acostumadas a fazer essa reflexão, mas que têm essa fome, essa sede de se perguntar sobre tudo isso também. Então eu adorei isso que tu falou, porque é uma necessidade tanto de sair, nossa, né, de sair dessa bolha, quanto de sim permitir que quem tá fora disso e não tá com alcance a isso, porque a gente sabe também que o acesso à psicoterapia ele nem sempre é um acesso tão fácil assim. Então que essas pessoas também possam ter esse espaço, né? Exatamente. Eu lembro também que a gente se perguntou, né, quando a gente decidiu criar o projeto, a gente se perguntou assim, como será que teria sido pra gente lá atrás, né, antes de entrar na faculdade de psicologia? Eu e a Gabi nos conhecemos, né, no estágio de psicologia. Então, como será que teria sido se antes a gente tivesse recebido esse acesso também e pessoas falando justamente desses questionamentos que a gente tinha, que a gente se sentia extremamente estranha e esquisita por estar fazendo esses questionamentos, porque ninguém ao nosso redor tava, e que sensação boa que teria sido se a gente tivesse ouvido outras pessoas falando, olha só, tu não tá doida por, às vezes, sei lá, parece que tá tudo bem na tua vida e parece que tu não tem motivos pra reclamar, mas ainda assim tu sente uma angústia, tu sente um vazio, tu sente que tem algo ali que tá te chamando que tu não sabe muito bem o que que é. É uma sensação de algo desencaixado, é uma sensação de que eu quero algo a mais, mas o que é esse algo a mais? E que mais é esse que eu ouso desejar e querer se eu já tenho tanto na minha vida, né? Se já tá tudo certo, tá tudo bem. Que sensações estranhas são essas, né? E quando tu fala, é muito engraçado, porque me remete a esse passado, mas hoje a minha sensação é que isso é tão distante da minha realidade que é difícil de lembrar 100% como era, assim, sabe? Como era ter esse vazio, porque hoje olhando assim, né, ainda bem, né, fico muito feliz por isso, mas hoje eu sinto minha vida cheia de significado, né? Eu boto na minha vida todas as coisas que eu quero colocar e eu sei quais são essas coisas. Mas parando pra conversar agora, eu pensei que foi um caminho, sabe? Não foi uma coisa de uma hora pra outra. Foi muita angústia, foi muito não saber, foi tentar uma coisa e não dar certo, ou se dar conta que não era uma coisa que ia suprir isso, né? Era mudar a minha vida pra ela girar em torno dessa busca por sentido, sabe? Então, não é uma coisa pequena que a gente tá falando, sabe? Agora que tu falou, me dei conta disso. É porque o autoconhecimento ele é muito difícil assim de quantificar, né? Ou de ver um progresso. Só que quando a gente realmente, quando a gente tenta se lembrar, bom, 13 anos para trás, para mim faz 20 anos. Então realmente faz muito tempo desses questionamentos, né? E aí parece que foi assim, foi rápido, foi fácil, mas não. Foi toda uma jornada. E quando tu falou dessa coisa de, não é só uma coisa que eu encontrei, que uau, isso trouxe esse significado, esse sentido. Eu acho que a gente também vai buscar muito trazer aqui uma desmistificação dessa ideia também assim de propósito, né? De te encontrar o teu lugar no mundo. E quando a gente fala e como a gente conversa muito, né? Esse tema vai nortear muito do nosso podcast, dos nossos outros conteúdos, que ao final a gente pode falar, né? Como é que vai ser a estrutura. Mas essa temática de vida significativa, vida com sentido, vai nortear muito o que a gente vai trazer aqui, mas não nesse sentido assim grandioso e quase assim mágico, sabe? De
o seu propósito. Não, a gente vai entender, na verdade, que uma vida significativa, ela vai muito além de uma coisa que tu descobre, ela é o dia a dia, é como que a gente entende os nossos valores, como que a gente entende aquilo que verdadeiramente nos traz satisfação. A gente desfaz muitas ideias assim do que nos disseram que deveria ser uma vida feliz, uma vida de sucesso, e se aproxima mais assim de quem a gente é, né? Quais são os meus gostos? Qual é o meu ritmo de vida? Qual é o meu ideal? Ou ideal também já é uma palavra meio problemática, né? Mas a minha visão do que é uma vida de sucesso, o que é uma vida satisfatória. Então eu gosto de pensar também nesse assunto de uma forma bem mais descomplicada, mas não por isso simples, nem um pouco. É profundo também, mas é descomplicado do que é essa vida mais cheia de significado. E não é uma vida sem problemas, né? Porque também essa é uma ideia, né? Ah, então agora que tu vive uma vida significativa, tá tudo sempre bem, tu tá sempre feliz. E não, às vezes uma vida significativa, ela envolve a gente lidar com coisas difíceis, com situações difíceis nos relacionamentos, com escolhas difíceis, né? Porque daqui a pouco a gente tá indo por um caminho e se dá conta que não é mais aquele caminho. Né? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar? Eu vou ter que olhar para os meus valores de novo? E reajustar a rota. Então, assim, não é uma vida onde a gente tá sempre feliz. Isso não é um problema. Acho que ter todas as emoções, ter conflitos, isso inclusive torna a vida mais significativa, né? E é uma fantasia, às vezes, que eu encontrei quando eu fui buscar, né? Tá, cadê o sentido da minha vida? A minha ideia lá, né, anos atrás, às vezes é que eu ia encontrar uma resposta e tudo ia ficar bem, tipo, né, final do filme da Disney, assim, não foi assim. Não, definitivamente não foi e não é assim, né? Porque também não existe esse ponto de chegada. É realmente o processo enquanto a gente estiver viva e se propondo a viver dessa forma, o processo nunca para. E eu acho bem legal também diferenciar isso, porque já quebra assim muitas ideias que podem, na verdade, gerar muito mais sofrimento, que é justamente a fuga do sofrimento, né? Então achar que essa vida com sentido e significativa, ela é isenta de sofrimento. E tu sabe que eu lembro muito dos meus professores dizendo isso na pós de psicologia positiva, que às vezes tu te estressa muito mais, na verdade, quando tu tá te propondo a uma vida com significado. Porque às vezes, se a gente vai seguir o roteirinho pronto, né? Do que nos disseram, isso aqui é felicidade. Faz isso, aquilo, aquele outro e vai dar tudo certo. Talvez tu não vá alcançar realmente esse senso de sentido, de que, uau, como eu gosto da minha vida apesar dos desafios, mas é um caminho que vai te trazer um certo conforto, uma certa sensação ali de segurança. E essa proposta de vida que faz sentido para ti, ela não tem roteiro. Ela tem caminhos, ferramentas, ajudas que tu vai, né, tendo, e a gente quer também trazer muito dessas possibilidades de caminhos e questionamentos e ferramentas, né, para cá. Mas não tem um roteiro. Então, tu tem que criar o teu próprio. E isso às vezes te demanda muito mais trabalho, muito mais senso crítico. Tu vai ter que pensar muito mais, tu vai ter que fazer diferente muitas vezes do comum, e aí tu vai ter que lidar com julgamento. Então, às vezes é uma vida, na verdade, mais trabalhosa, menos bem menos confortável, eu diria, mas mais preenchedora. Dá trabalho. Nossa, dá trabalho. Dá trabalho diário, né? Porque tu não tá ali só seguindo, tu tá ativamente fazendo esse desenho da tua própria vida e te questionando, tá, mas isso aqui tá bem? Isso aqui não tá bem? Isso aqui tá alinhado com o que faz sentido pra mim? Não é nem o que eu quero, não é o que me dá prazer, não é o que me dá satisfação imediata, é isso aqui me orgulha. Vida significativa tem muito a ver com isso, é uma vida da qual a gente se orgulha,
que a gente quer chegar, né, ao final dela e uau, não foi perfeito, foi cheio de desafios, cheio de aprendizados, mas que boa vida, né? E uma vez eu lembro que várias vezes, na verdade, eu te falei assim, quando tu perguntava, ai, tá tudo bem? E eu comentava assim, nossa, tá bem, mas eu tô exausta, tô muito cansada. E aí a gente até conversava assim, tá, mas é aquele cansaço ruim ou é aquele cansaço bom do que tu fez, o que tu queria fazer, aquele cansaço significativo, né? E muitas vezes era, não, é aquele cansaço significativo, assim, não é um problema eu estar cansada, é porque eu fiz tudo que eu queria fazer. Então, às vezes, a gente coloca muita energia e, de fato, não é confortável, né? Ou, às vezes, assim, uma das coisas que a gente conversava muito, o nosso passatempo, às vezes, para as pessoas podia parecer meio estranho, né? Então, pra mim, um super passatempo era ficar... acordar cedo pra ir pra um evento do Kung Fu, num domingo, né? E aí a pessoa olha, tá, mas vai dormir, vai descansar. E pra mim não, aquilo era o que eu queria estar fazendo, assim. Então, quantas vezes a gente também tem que abrir mão dessas ideias pré-concebidas, né? O que se faz um domingo? O que se faz numa sexta de noite? Porque a gente nunca se encaixou, né? Isso é uma coisa que a gente sempre teve muito parecido, assim, em algumas coisas que as pessoas entendiam como sendo diversão, né? É normal, né? O esperado. Corta para nós duas indo. A última viagem que a gente fez foi para Canela, né, Gabi? A gente foi visitar o templo budista que fica em Três Coroas. E a gente foi, acho que foi no sábado que a gente foi, de dia, né? Cedo. Uhum. Perfeito. Então a gente foi pra lá e eu não me lembro muito bem o que a gente fez no início do dia. Acho que a gente deu uma passeada ali, daqui a pouco nós duas assim, chega de passear, vamos pra nossa cabana fazer nossas coisas. E aí já entra aqui, e isso a gente vai falar, a gente vai trazer muito aqui nos nossos assuntos, né? Que é esse senso realmente de estranheza por se sentir bem com coisas fora do comum e não se sentir bem com coisas dentro do comum. Então, por exemplo, nós duas temos uma certa sensibilidade a multidões. Então, tava bem cheio ali na cidade e tal, a gente tava passeando, mas meio assim, já tá gente demais. Aí a gente foi numa loja, comprou incenso, comprou cheirinho pra casa e tal, e a gente foi pra cabana e a nossa empolgação foi como se fosse assim, tá, já fizemos o que dizem que a gente tem que fazer, que é visitar aqui a capela, dar essa voltinha na cidade, agora vamos fazer o que a gente realmente quer fazer. E aí, a gente na nossa cabana começou a gravar nosso vídeo, a nossa ideia, desenvolver a nossa ideia de projeto, isso num sábado de tarde. Sábado de noite a gente saiu para jantar, voltou, aí aquela coisa, né? Que duas mulheres acima de 30 anos, no sábado à noite, solteiras, normalmente vão fazer da sua vida, né? Não é necessariamente ficar enfurnada dentro da cabana, batendo papos existenciais, tomando chá. Né? Não é? Achei que era. Então, isso que é legal, eu tenho visto cada vez mais adeptos e adeptas disso, né, que estão se permitindo, sim, minha ideia de diversão talvez seja realmente essa, ficar me perguntando sobre questões existenciais no sábado à noite. Então, foi algo que a gente sentiu que era talvez muito diferente do que sempre foi padrão, mas era ali a nossa noção de diversão, né? E uma coisa, assim, que acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar, assim, dessa primeira vez que a gente tá se encontrando pra falar, assim, é que também não necessariamente essa vida com significado, ela precisa ser fora do padrão, então pode ser que alguém se identifique, né, com coisas mais padrão, assim, tipo, vou sair numa sexta de noite, tudo bem, né? E não necessariamente precisa ser uma coisa que vai pra uma via meio cult, assim, né? Então, eu tenho que estar em casa, lendo. Não, né? Eu sei que um dos seus passatempos é jogar The Sims. E ótimo. Gabi, como é que tu tá contando isso? Como é que tu tá espalhando essa fofoca no nosso primeiro episódio? É que... Sim. Desculpa, eu te usei como exemplo, porque como eu sou caprica, né, como tu mesma diz, os meus passatempos, eles são muito pra esse outro lado mais diferentão, então eu precisava de alguma coisa mais normal. Mas, Gabi, tá tudo bem. Então, já vamos botar esses pingos nos is aqui, né? Nós duas temos noção de diversão em muitos sentidos que são bem... Opa, que abriu a porta aqui com o vento. Que são bem diferentes, né?
do comum, mas muitas vezes são diferentes entre nós também, e também tá tudo certo. Eu sou, por exemplo, uma pessoa extremamente artística que gosta de se divertir com as artes. E a Gabi caprica do jeito que é, e é bom a gente trazer isso, Gabi, porque capricas que estão nos ouvindo aqui também vão poder se identificar. A Gabi se diverte fazendo o quê? Fazendo o quê, Gabi? Sendo produtiva, sendo útil, fazendo exercício físico, e tá tudo bem também, né? Exato. Conta aí quais são as tuas atividades de diversão, Gabi. Já que tu resolveu falar aí do meu The Sims, jogadores e jogadoras de The Sims, a gente tá junto, tá? Tá bom, eu vou dizer, a Gabi se diverte muito treinando, é a principal, né? Muito, muito. E uma coisa que descansa muito a minha cabeça é organizar as coisas. Então, se eu parar e vou organizar, tipo assim, ai, tá tudo uma bagunça, eu vou lá e organizo, pra mim aquilo é uma tranquilidade. Ou se eu vou ver, às vezes eu não consigo ver um filme muito bobinho, assim, eu quero ver um filme que tem um motivo de eu estar vendo ele, sabe? Eu vou aprender alguma coisa com aquele filme. É um problema que eu tenho, assim, eu preciso que as coisas me acrescentem algo. Tem uma utilidade. Exato, pra mim a utilidade, ela dá um quentinho no coração. E aí tu vê, né, o que a gente escuta normalmente, o que tu já escutou dessas características tuas, assim, tanto de, às vezes, não ter uma bateria social muito alta, de gostar dessas coisas produtivas, de sentir bem com o teu treino, o que tu já ouviu, assim, de negativo sobre isso? Eu já ouvi coisas no sentido assim de, isso quem faz é aposentado, né? Vai ficar em casa sexta-noite lendo. Não, tá muito nova pra isso. Ou assim, não, mas tu vai ficar só acordando cedo, tu vai ter um burnout e, né, tem que descansar no final de semana. E aquilo era descanso pra mim, né? Então eu acho que é poder entender quais são as minhas necessidades e que elas podem ser diferentes. E bater até uma certa culpa, né? Então, será que eu tô fazendo errado? Né? Será que eu sou muito estranha? E aí tu te fortifica nas outras pessoas que também, entre aspas, né, são estranhas, assim. Então, pra mim é muito me diferenciar disso que falavam e até dos sentimentos que geravam em mim, né? De um estranhamento, de uma autodúvida, né? Então, mas será que eu posso estar fazendo isso e tá tudo bem? Será que eu não vou me arrepender depois, sabe? Isso batia muito pra mim. Uhum. E talvez hoje em dia a gente já não, mesmo que às vezes ainda bata um resquíciozinho assim disso, a gente já não muda as nossas atitudes, né? Então a gente já não se força mais a essas coisas. Mas quando mais novas, quando a gente se entendia menos, quando a gente tinha poucas referências também de outras pessoas que também são mais assim, como é mais fácil tu te forçar a certos comportamentos e como isso traz sofrimento, esse tentar se encaixar e aí tu te sente mais não pertencente ainda, né? Exatamente. Gabi, tu acha que por hoje já iniciamos o nosso podcast? Por hoje já tá bom, será? Eu tô bem feliz com tudo que a gente conversou. Eu acho que é um bom início, assim, pra mostrar o que a gente veio fazer aqui, né? O que as pessoas podem esperar, que é de verdade, assim, só mais uma conversa que a gente costuma ter, mas que a gente quer agora ouvir e falar. Não só falar pras pessoas, mas eu também tô muito empolgada pra ouvir o que as pessoas têm a dizer depois, sabe? Então eu acho que é abrir esse diálogo. Então eu tô bem feliz com tudo que já apareceu aqui hoje. Ai, que ótimo, eu também. Eu vou só querer falar sobre o que a gente pensou de estrutura para as pessoas terem alguma ideia. Vou olhar para cá para quem está acompanhando no YouTube. A nossa ideia é fazer esse nosso podcast, esse nosso bate-papo. A gente também vai ter um quadro do Arte e Sentido, que sou eu que vou fazer, unindo psicologia e arte. Então a gente vai pegar filmes, séries, livros, documentários, músicas, tudo nesse sentido, e a gente vai linkar com autoconhecimento, pegar as histórias dos personagens e entender o que eles têm para nos ensinar. A gente também vai ter o quadro Ciência. Vai ser esse o nome, Gabi? Ou a gente ainda não tem um nome definido?
Eu tô bem inclinada a que seja ciência e sentido. Tá, então a princípio ciência e sentido, em que a Gabi vai trazer dados da ciência associando com essa nossa temática de vida com mais sentido. A Gabi vai trazer algumas coisas da história também, né? Algumas personagens aí reais da história, o que elas têm para nos ensinar também. E a gente vai ter algumas meditações guiadas também narradas por mim e vamos ver o que mais vai surgir a partir disso, né, Gabi? Agora é só o início. Eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer. Com certeza. Vamos ter que fazer aquele básico, né? De pedir para quem gostou do conteúdo que se inscreva no canal, quem tá no YouTube. No Spotify é seguir que faz? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é seguir. Sim, eu acho que sim, tipo, seguir a playlist. Enfim, a gente tá descobrindo isso ainda. E também, claro, compartilhar se tu lembrou de alguém, pensei naquela pessoa que adoraria escutar essas ideias e acompanhar essas duas. Sinta-se muito convidado, convidada também a compartilhar e nos acompanhar nos próximos. É isso aí. Então tá, nos vemos nos próximos. Como é que a gente se despede? Porque a gente tem que se despedir uma da outra. Não, a gente vai continuar conversando. Então eu deixo aqui o meu tchau pra todo mundo. Obrigado por ter nos escutado. E contigo agora a gente continua um pouquinho mais. Tá bom. Até daqui a pouco então, Gabi. Um beijo grande pra todo mundo e até mais. Tchau!